Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar sobre o meu Assessment Day, que é a segunda etapa do processo seletivo da Emirates. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, que eu falo sobre o Open Day, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sugiro que você assista porque essa etapa é continuação da primeira. Então, para você poder entender melhor, é interessante que você assista o primeiro vídeo. Então, vamos lá. O Assessment Day geralmente ocorre um dia depois do Open Day. Porém, no meu caso, só aconteceu 15 dias depois, ou seja, eu tive aí esse tempo. Como eu morava em Natal, estava trabalhando, para mim foi melhor eu ir e voltar do que ir ficar vários dias e perder vários dias de trabalho, arriscar meu emprego e tudo mais. Então, nessa etapa, existem algumas coisinhas diferentes do Open Day. Além do currículo, eles também pedem que a gente leve algumas fotos. São fotos usando roupa casual e roupa social. Nas fotos de roupa social, é da mesma forma que a gente se veste para ir para o processo seletivo, que é o padrão: saia social preta até o joelho, meia calça, blazer, cabelo preso, maquiagem, da mesma forma que a gente se arrumaria para assumir um voo, por exemplo. Então, chegando lá, eles pediram pra gente fazer uma fila. Eram mais ou menos umas 70 pessoas e o recrutador estava numa mesa e pediu pra gente fazer uma fila de documentos, enquanto o entrevistador estava sentado numa mesa para receber. Depois que todo mundo entregou, eles pediram pra gente aguardar enquanto a recrutadora estava lá na sala, já preparando pra gente poder entrar. Então, entramos na sala. A recrutadora começou a falar sobre Dubai, sobre a cultura, sobre a religião, o estilo de vida, algumas curiosidades sobre o país, falou sobre a empresa, sobre os benefícios, salário, todas as informações. Depois que ela terminou de fazer essa apresentação, pediu pra gente aguardar lá fora, na outra sala. Depois eles voltaram e dividiu a gente em dois grupos de mais ou menos umas 35 pessoas. E o primeiro grupo ia participar do processo primeiro e o segundo depois. Eu fiquei no segundo grupo novamente. A gente ficou lá fora esperando o primeiro grupo se apresentar. Depois eles terminaram e chegou a nossa vez. Entramos na sala. Quando chegamos na sala tinha várias cadeiras em círculo e ela pediu pra gente sentar em cada uma delas. Quando sentamos, ela entregou uns cartões. Que cada cartão tinha uma imagem que representava uma situação a bordo. E atrás tinha algumas perguntas. Ela pediu pra gente ficar em dupla, debater sobre aquela imagem e depois cada pessoa escolher duas perguntas para responder e apresentar para todo mundo. Eu lembro que eu recebi que no meu cartão tinha a foto de um comissário com o PA e ele estava avisando para a tripulação sobre algum problema que estava acontecendo a bordo. Tinha um comissário falando e o outro atendendo. E atrás tinha algumas perguntas como: descreva essa imagem, quais as responsabilidades do comissário nessa situação, quais os desafios e perguntas desse tipo. Então eu escolhi duas perguntas, eu escolhi a para descrever a imagem e a para falar sobre as responsabilidades do comissário naquela situação. Então chegou a minha vez, a gente tinha que levantar, segurar o cartão, apresentar para todo mundo e responder as perguntas. Todo mundo fez isso. Depois que a gente terminou, ela pediu pra gente ir para fora da sala e aguardar o resultado. Então reunimos com o primeiro grupo, ficou todo mundo sentado, uns sentados, outros em pé, esperando, e enquanto ela estava lá dentro avaliando, né? Então, depois de uns 10 minutos, eu acho, ela voltou e eles falaram que iam começar a chamar os números e as pessoas que eles chamassem acompanhassem para uma outra sala. E é a mesma coisa, começaram a chamar os números, não chamaram o meu. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu passei, será que eu não passei? Eu acho que eu tava confiante que eu tinha ido bem. Mas a gente sempre tem aquele medo, a gente fica apreensiva, ai meu Deus, será que?
E eles levaram as pessoas que eles chamaram e a gente ficou lá aguardando. Depois eles voltaram e deram parabéns que a gente tinha sido aprovado para a próxima fase. E aí foi aquela alegria de novo, todo mundo feliz, todo mundo dando parabéns uns aos outros. E eu, nossa, meu Deus, muito obrigada. Foi realmente muito incrível. Depois disso, eles deram uma pausa pra gente almoçar. Quando voltamos da pausa, eles dividiram as pessoas em 2 grupos novamente. O primeiro entrou na sala para avaliação e o segundo grupo ficou esperando. Eu estava no segundo grupo, então eu esperei o primeiro grupo terminar. Eles terminaram, voltaram, ficaram aguardando enquanto a gente entrava na sala para participar do processo também. Entramos na sala, estava da mesma forma ainda, todas as cadeiras em círculo. Ela pediu pra gente sentar e deu um outro cartão pra gente ler com as instruções daquela dinâmica. Quando eu comecei a ler, eu vi que era a mesma dinâmica do passageiro que a gente fez no Open Day. Dava porque ao invés de ser um assento com entretenimento funcionando, ela falou de alguma comida, algo assim, que só tinha uma opção pra gente poder resolver aquela situação. Se você, mais uma vez, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque lá eu falei sobre essa dinâmica e aí você vai poder entender melhor. Então foi a mesma dinâmica, eu não vou comentar aqui, porque o mesmo sentido, tem o mesmo objetivo, então a gente debateu, ela fez algumas perguntas. Terminamos essa fase, fomos para fora aguardar. Juntamos novamente com as pessoas que já tinham feito a primeira fase e ficamos aguardando o resultado enquanto ela estava lá dentro avaliando. Depois ela voltou e primeiro ela falou que ia começar a chamar os números e os números que ela chamassem acompanhassem para a outra sala. E ela começou a chamar os números e dessa vez ela chamou o meu número. Dessa vez eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu reprovei. Ela tá chamando os números, chamou meu número e eu reprovei. E eu fui pra sala e aí a gente ficou lá na sala aguardando, as pessoas que ela chamou, a gente ficou lá aguardando e todo mundo ficou, nossa, gente, será que a gente reprovou? Mas a gente foi tão bem, a gente começou a lembrar da performance das pessoas que estavam naquela sala. Eu lembro de você, nossa, você foi bem, será realmente que a gente reprovou, que a gente não passou? E a gente, não, vamos ter calma, pode ser que eles tenham mudado, né? Ao invés de chamar as pessoas que aprovaram, chamaram as que foram aprovadas. E então a gente esperou e o outro recrutador chegou na sala e falou assim, gente, sinto muito, infelizmente vocês estão aprovados. Gente, foi uma emoção tão grande, sabe? Nossa, todo mundo pulou de alegria, todo mundo se abraçou, foi aquela coisa a gente ficou muito feliz, foi muito emocionante essa parte, né? A gente estava naquela dúvida sem saber e eles brincaram, né? Modificaram a forma que eles estavam fazendo no início. E depois dessa parte, eles reuniram a gente numa sala, pediram pra gente preencher alguns formulários e dar algumas informações sobre as próximas etapas. O que ia acontecer? A gente ainda tinha que fazer uma prova online de inglês, que a gente tinha até 24 horas para fazer. A gente ia fazer em casa. Naquele momento, a parte presencial já tinha terminado. Então, a gente ia fazer só em casa essa prova online de inglês. Então, fizemos essa parte burocrática, né? Preenchemos alguns formulários com informações e fomos para casa. Eu estava em São Paulo, estava na casa de uma tia minha. No outro dia eu tinha que viajar para Natal, porque eu tinha que trabalhar. E eu cheguei em casa à noite. O processo geralmente dura o dia inteiro, é bem cansativo. Eu cheguei em casa, descansei e no outro dia eu fiz o teste online. Esse teste, ele tem tempo. Geralmente são blocos de 3 perguntas
com o tempo, por exemplo, a cada 3 perguntas você tem 1 minuto e meio para responder. E eram mais ou menos uns 7 blocos de 3 perguntas, no total umas 30 e poucos questões. Prova, eu fiquei assim, em dúvida, eu não sabia se eu tinha ido bem, não sabia se não, tava sem saber. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou passar? Será que deu certo? Eu lembro que você tinha que ter no mínimo 90% de aceito para poder ser aprovada. E o resultado saía no mesmo dia. Eu fiz de manhã e eu ia viajar, né? Naquele mesmo dia o resultado ia sair mais ou menos à tarde. Quando estava no meu voo de volta para Natal, eu fui ver o meu e-mail e eu recebi a negativa, que eu tinha sido reprovada. Foi como se meu mundo tivesse caído naquele momento. Eu fiquei muito mal, eu comecei a chorar, fiquei muito triste, né? Porque eu tinha me esforçado, eu tinha ido para São Paulo 2 vezes, gastei dinheiro, né? Muitas pessoas tinham colocado expectativa em mim, minha família, amigos. E eu mesma, inclusive, quando eu vi que eu estava indo bem, passando de todas as etapas, eu comecei a acreditar que eu realmente iria conseguir daquela vez. Passado esse luto, eu me reergui e eu entendi que Deus tinha permitido que eu fosse tão longe para que eu percebesse que eu era capaz, que eu tinha capacidade, mas que aquele não era o momento certo, que eu precisava me preparar mais, que eu precisava ter paciência, mas que por eu ter chegado tão longe, isso só me fazia crer que se eu estudasse um pouco mais, se eu me esforçasse um pouco mais, eu iria conseguir. Então, eu cheguei em Natal decidida a me dedicar àquilo que me derrubou, que foi a minha gramática no inglês. Eu consegui passar de todas as fases que envolviam conversação, eu conseguia falar tranquilamente, eu conseguia entender o inglês, mas a minha gramática não era suficiente ainda. Mas normal, eu estudei inglês sozinha, nunca fiz curso e eu ainda não tinha o nível que a empresa espera. E eu entendi que aquele não era o momento certo, que eu precisava realmente me preparar mais. Então aí eu tomei uma decisão. Eu cheguei, eu pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava 8 horas por dia e eu não tinha tempo para me dedicar. Eu já tinha trabalhado em call center, já tinha trabalhado 2 anos em um call center. Era o único emprego que me permitia trabalhar 6 horas e para que eu pudesse ter tempo para estudar. Então, eu tomei a decisão de voltar a trabalhar nessa área, me inscrevi em processo seletivo de um outro call center e fui trabalhar lá para que eu pudesse ter mais tempo para me dedicar ao inglês inteiramente. A minha meta era chegar na fluência, era ter um avançado na gramática para poder repetir o processo. Depois que você reprova no Assessment Day, você não precisa mais repetir o Open Day. Você vai direto para o Assessment Day. Só que você precisa esperar 6 meses de carência para poder repetir o Assessment. E foi o que eu fiz. Nesses 6 meses eu me preparei, eu estudei, eu dei o meu máximo para isso e eu repeti o processo. Eu poderia ter falado só do Assessment Day que eu fui aprovada, mas eu quis falar sobre as 2 experiências para que vocês saibam que nem sempre você vai conseguir de primeira. Às vezes você precisa de tentar 2, tentar 3, tentar 4, e quantas vezes forem necessárias. Mas aquele não significa que você não é capaz, que você não é bom ou que você não vai conseguir. Mas aquele não significa que não é o momento, você não está preparada, você precisa ter paciência e continuar buscando, que foi o que eu fiz. Deus, Ele não coloca em nosso coração um sonho impossível de ser realizado. Sempre acreditei nisso e é por isso que eu estou aqui hoje, vivendo tudo isso. Que dá de já falar sobre a outra parte, mas senão vai ficar muito longo o vídeo e é bom que vocês vão processando as informações assim por etapas.
Vou gravar a próxima parte, o meu outro Assessment Day pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que mais uma vez tenha ajudado, contribuído de alguma forma. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar. E até a próxima. Tchau, tchau!